Olá, estrelinhas! O vídeo de hoje é mais um daqueles em que iremos contar uma fofoca bastante interessante e que no final irão descobrir exatamente de que história é que eu estou a falar. Portanto, venham comigo para esta grande fofoca. Amiga, senta, porque esta história parece realmente que foi inventada, mas é um dos maiores romances que eu já vi. Imagina um rei que faz uma promessa só porque quer ter um filho. Depois, decide construir um convento gigantesco. Milhares de pessoas são obrigadas a trabalhar nessa obra. E enquanto isso, aparece um padre muito doido da cabeça que acha que consegue construir uma máquina voadora. E no meio deste caos todo, nasce um dos romances mais bonitos que eu já vi. Parece uma novela, mas irás descobrir mais tarde exatamente o que é que eu estou a falar. Então vamos começar pelo responsável por esta coisa toda, o rei Dom João V. O homem era riquíssimo, porque Portugal estava naquele momento a receber o ouro vindo do Brasil, toneladas e toneladas dele. Dinheiro era coisa que não faltava, só havia um pequeno problema. Sabem, quando nós temos dinheiro, normalmente antigamente outra coisa que nós gostávamos muito de ter era filhos, estão a ver? O casal real ainda não tinha filhos naquela época. Então, o rei fez uma daquelas promessas clássicas. Se nascer um herdeiro, eu construo um convento. Pouco tempo depois, claro, a rainha ficou grávida. E o rei pensou, bom, agora tenho que cumprir a promessa, não é mesmo? Até aqui tudo bem, não é? Problema. Quem é que vai construir esse convento gigantesco? O rei? Bom, provavelmente não, né? Spoiler. Não foi ele. Nem a família dele, nem nada do género. Começaram então a chamar trabalhadores de todo o país. À força, claro. Os camponeses deixavam as suas famílias. Homens morreram de cansaço. Havia fome, acidentes, havia sofrimento atrás de sofrimento. E tudo por causa de uma promessa feita por outra pessoa. Enquanto isso, o rei continuava a viver rodeado de luxo. Claro, banquetes, festas, joias. E é aquele tipo de pessoa que diz: estamos todos a fazer um grande esforço. Quando, na verdade, são os outros que estão, não é? Mas calma. A verdadeira história não é essa. É aqui, vão aparecer nesta fofoca, o nosso casal maravilha, Baltazar e Belimunda. Ele perdeu uma mão na guerra e ela consegue ver o interior das pessoas. Sim, ouviste bem. Quando está em jejum, a Belimunda consegue olhar para dentro de alguém e ver o que nós vamos chamar de vontades. Eu sei que parece assim um bocadinho estranho, mas também era extremamente fascinante. Os dois, como sempre, apaixonaram-se perdidamente. E, sinceramente, acreditem, eles os dois são as pessoas minimamente normais desta história. Ou pelo menos parecem. Porque depois eles conhecem um padre e a partir daqui tudo vai descambar mesmo. Entra então o padre Bartolomeu Lourenço, um homem brilhante, mas também era completamente maluco. Ele acreditava que era possível construir uma máquina capaz de voar. E eu sei que hoje em dia isso até é normal. Todos nós vemos aviões no céu, ou já andámos em algum avião, ou já vimos algum a passar, nem que fosse num vídeo no YouTube. Mas naquela época era praticamente dizer: vou construir uma nave espacial e eu quero que vocês entrem nela.
Toda a gente achou que ele era maluco, mas Baltazar acreditou nele e ajudou a construir a tal máquina. E a Blimunda entrou com a parte mais estranha de todas, na minha opinião, a sério. Ela começou a recolher as vontades do pessoal todo, sim. Toda a gente que via na rua, ela começava a recolher as vontades dela, totalmente em jejum, começava a recolher as vontades de toda a gente. Ui, tudo para mim, tudo para mim. E essas vontades, acreditem ou não, é o que vai fazer a tal máquina voadora do Bartolomeu, do padre, começar a voar. Sim, sim. Ai, e sabem que mais? Ela voou mesmo. Só que nem toda a gente ficou muito contente com isso. Sempre, naquela época, sempre que alguém fazia algo assim diferente, a Inquisição aparecia logo. Caso não saibam, explicando aqui um bocadinho o que é a Inquisição. A Inquisição basicamente era comandada pela Igreja antigamente e tudo o que era uma coisa estranha era visto como bruxaria e essa pessoa que fez isso ou que disse isso era considerado um herege e, acreditem ou não, era queimado vivo. Sim. Por exemplo, uma época das bruxas de Salem ou dos livros. Durante a Inquisição, muitos livros foram queimados porque eram considerados contra a mensagem bíblica. Pronto. Agora vamos voltar à fofoca? Sim, voltar à fofoca. Pronto. A Inquisição apareceu e digamos que o padre começou a ser perseguido. Ele tinha medo, ele fugiu e desapareceu. O sonho de voar então na sua máquina voadora parecia praticamente destruído, mas Baltazar e Blimunda continuaram juntos. Enquanto isso, o convento continuava a crescer pedra por pedra, à custa de milhares de vidas de trabalhadores. Era como se estivéssemos constantemente a perguntar: quem realmente construiu a história? Foram os reis ou as pessoas comuns? Os anos passaram. Baltazar tentou então voltar a voar naquela máquina voadora, mas acabou capturado e foi confundido com um herege e condenado pela Inquisição. Como eu já disse anteriormente, a pena mais conhecida dada pela Inquisição era ser queimado vivo. Sim, depois de tudo o que ele viveu, este é o fim dele. Mas o momento mais marcante desta história ainda está para chegar. O Blimunda presenciou tudo aquilo, mas, segundo ela, a maior vontade de Baltazar era de subir aos céus. Então, ela ia fazer de tudo para que essa vontade não desaparecesse. É um dos finais mais bonitos e dolorosos da literatura portuguesa. E de que livro é que eu estou a falar? No fundo, o Memorial do Convento, claro, de José Saramago, nunca foi sobre esse tal convento, nem sobre um rei, nem sequer sobre uma máquina voadora. É uma história sobre pessoas comuns que vivem enquanto os poderosos escrevem a história com letras grandes. Enquanto isso, são os anónimos que carregam as pedras, que sofrem, que amam e que sonham. Talvez seja por isso que, tantos anos depois, este romance continua tão atual. Porque ainda hoje existe muita gente que recebe os aplausos, enquanto muita outra faz todo o trabalho sem nunca aparecer. E agora, diz nos comentários, quem é o verdadeiro protagonista desta história? Se é o rei, se é Baltazar, Blimunda ou o próprio povo? Portanto, se gostaste deste vídeo, desta fofoquinha, deixa like, inscreve-te no canal e comenta qual será o próximo livro em que iremos transformar numa fofoquinha para ser mais fácil. Até breve!